Então, gravando a aula de hoje, vamos começar então olhando onde estamos, né? No nosso planejamento. Hoje é dia 21/10, final do mês de outubro está chegando, então a gente vai trabalhar comunicação. Então a gente tem comunicação e a gente tem qualidade, os últimos dois tópicos para o trabalho T2. Aí a gente tem duas aulas bônus, né, para fazer o trabalho e entregar o trabalho para mim. 4 de novembro, pós-feriado. Gente, tem muito tempo para esse trabalho, vai ser bem fácil fechar esse trabalho, ó, que é trabalho nota 10 aí, hein? Vamos lá, então. Vamos trabalhar gerenciamento de comunicação. Aula que vem, dia 26, gerenciamento de qualidade. Dia 18, para fechar todos os tópicos, né, para o trabalho. Dia 4, também para fechar todos os tópicos e entregar até as 23h59. Certo, pessoal? Muito bem. Então, vamos começar a aula de hoje, então. Gerenciamento de comunicação. Eu adoro esse tópico. Só um pouquinho. Vamos lá, então. Gerência de projetos de software, vamos ver gerenciamento de comunicação. Muito bem. Eu só vou compartilhar de novo, só para poder colocar o som, porque eu tenho um videozinho. Agora sim. Muito bem. Gerenciamento de comunicações em projetos, né? Que área é essa? Por que é importante a comunicação e por que a gente tem tantos problemas de comunicação no projeto? Quando a gente fala em gestão de comunicação, a gente fala de todos os processos, tá? Que são necessários para assegurar que a informação do projeto seja gerada, coletada, distribuída, armazenada, recuperada e organizada de maneira oportuna e apropriada. Tá? E aqui pode ver, olha quantas coisas que a gente tem que cuidar com a comunicação. Né? A gente tem que cuidar o que a gente está comunicando, para quem a gente está comunicando, como a gente está comunicando, por que a gente está comunicando. Né? Então, tudo isso se trabalha a parte de comunicação. Então, é uma comunicação que ela é gerada, coletada, distribuída, armazenada, recuperada, né? Sempre em prol do projeto. Tá? E aí eu queria fazer um bate-papo com vocês agora, rapidinho, aí na plenária. Se vocês já tiveram algum problema de comunicação, hein? Matheus, já teve algum problema de comunicação? João, já teve algum problema? Sempre deu tudo certo na comunicação dos projetos que vocês participaram? Como é que foi isso? Alguém pode comentar? Eu tenho problema. Meu time no trabalho é internacional e eu tenho que falar com o pessoal de fora do Brasil e tal. Eu tenho problema de entender, na verdade, o que eles estão falando. E eles falam com sotaque e tal. E às vezes não é fácil, né? É um problema de comunicação. Tá? A gente vai ver isso até aqui, depois eu já vou explicar também, falar um pouco mais sobre essa questão da comunicação. Mas sotaque é uma coisa que atrapalha, né? A comunicação. E é difícil mesmo, tem algumas partes do mundo que é bem complicado de entender a comunicação. Mas é isso aí, João, é isso aí mesmo. Matheus, tem alguma coisa para falar? Mais alguém quer colaborar? Sim, não? Estamos... Comigo já aconteceu poucas vezes, mas já aconteceu, de eu estar fazendo alguma task e o outro participante está fazendo uma coisa que eu, por falta de comunicação mesmo. Sim, isso acontece direto, né, Matheus? Uhum. O pessoal não marca a tarefa no Trello que pegou para si, dois pegam, e aí depois quando vai fazer os merge dos merge requests lá, os MRs, aí dá problema, né? É Exato. isso aí. Acontece bastante. Muito bem lembrado. Carol, alguma coisa para comentar? Lucas? Eu acabei de entrar, Sora. A gente tá trabalhando comunicação. Se já teve algum problema de comunicação? Tipo no trabalho, algo do tipo, né? Pode ser no trabalho, pode ser na universidade. Olha, eu acho que não sei, tipo, por exemplo, sei lá, tipo, a pessoa te mandar fazer uma coisa e daí a pessoa daí entender que é a outra, esse tipo de coisa. Olha, eu acho que não que eu me lembro. Aqui, ó, o Matheus trouxe um ponto bem legal, que é, por exemplo, tu está num projeto
e duas pessoas pegam a mesma task, né? Ou seja, elas não se comunicaram para dizer quem ia pegar e foi trabalho dobrado, entendeu? Isso é um problema de comunicação. Sempre deu tudo certo nos trabalhos em grupo? Nunca deu nenhum problema Tudo certo, não, nem sempre, né, Sora? Nem Então, sempre. muitas vezes pode ser um problema de comunicação, né? A gente acha, por exemplo, que dividir o trabalho em grupo, um pega uma parte, pega outra, e quando foi ver, não, pegou a parte errada, ou, né, não fez como tinha que ser porque não entendeu bem. Sempre tem alguma questão da comunicação. Mas então tá, vamos continuar então. Tranquilo. Aqui no PMBOK, sexta edição, a gente tem vários processos de comunicação. É essa área em azul aqui, ó, tá? Então, a gente tem planejar o gerenciamento das comunicações, gerenciar as comunicações e monitorar as comunicações. Então, a gente tem 3 processos aí para a gente trabalhar. Então, aqui, ó, planejar está no planejamento, gerenciar está na execução e controlar as comunicações no monitoramento e controle. Vou passar agora um videozinho para vocês sobre comunicação, que é muito com isso aqui, ó. Vocês lembram desse desenho? Vocês brincaram quando eram crianças? Hein, pessoal? Alguém sabe o que é isso aqui? Um fala de um lado e o outro ouve no outro? Mas como é que era o nome? Lembra, João? Telefone sem fio? Telefone sem fio. Poxa, que bom que alguém sabe o que é. Achei que a geração de vocês não brincou de telefone sem fio. Tá? Mas esse aqui é o telefone sem fio. Então, esse vídeo traz um exemplo bem humorado aí de telefone sem fio. Tá? Vou passar, vamos ver se vocês conseguem ouvir bem. Qualquer coisa, vocês me avisem, tá? O cometa Halley, ou quem não se comunica, distribuído... Mas o vídeo fala isso, né? Fala essa questão da comunicação, né? Uma comunicação, ela vai indo, vai indo, vai indo até um ponto que ela está muito diferente do que realmente o pessoal gostaria de comunicar, né? A mensagem que veio, ela foi completamente sendo mudada ao longo da passagem de uma pessoa para outra, tá? Então, esses são os vários problemas que a gente tem aí de comunicação. Mas vamos seguir aqui a aula. Para o guia PMBOK, a maioria das habilidades de comunicação é comum para o gerenciamento geral, para o gerenciamento do projeto, tá? 90% do tempo do GP é utilizado comunicando, tá? Então, ele sempre passa a comunicação. Ele tem que comunicar o escopo do projeto, ele tem que se comunicar com o time, ele tem que ver como é que está o tempo, ver como é que estão as tarefas. Então, ele está sempre conversando ou com o time, ou com o cliente, ou com os outros stakeholders, tá? Então, a comunicação é bem importante que ela seja clara, né? E aí, o nosso primeiro processo é planejar o gerenciamento das comunicações. Esse processo, ele determina a necessidade de informação das partes interessadas no projeto e como que tu vai trabalhar em cima dessa abordagem. Para isso, a gente tem 3 conceitos que a gente vai aprender hoje. O que são canais de comunicação, o que é um modelo de comunicação e quais são os métodos de comunicação, tá? O que é importante? Né, é determinar e limitar quem vai se comunicar com quem, né, e quem vai receber cada informação. Tá? Isso é bem importante aí dentro de um projeto. Então, vamos para o primeiro conceito, canais de comunicação. Tá? Canais de comunicação é um indicador de complexidade de comunicação do projeto. Ele é uma fórmula matemática, n-1 sobre 2, onde n representa o número de stakeholders do projeto. Tá? Então, isso aí é quem pode falar para quem. Né? Então, pode ver que uma informação ela pode seguir por muitos canais, né? Então, por exemplo, se eu tenho 2 pessoas conversando, eu tenho um canal de comunicação. Se eu já tenho 3 pessoas conversando, eu tenho 3 canais de comunicação, né? E assim vai subindo os números de canais. Então, é bem importante entender quantos canais de comunicação a gente tem para saber o quão rápido essa comunicação ela pode se estender, tá? Depois vocês verifiquem quantos canais de comunicação vocês têm nos projetos de vocês, mas eu vou seguir aqui com a teoria. Modelos de comunicação. Então, 1 são os canais de comunicação e 2 são os modelos de comunicação. Tá? Então, dentro dos modelos de comunicação, a gente tem esse desenho, onde eu trago para vocês
um emissor e um receptor, certo? Então, vamos lá. Vamos supor que o emissor sou eu, a professora Alessandra, certo? Eu estou aqui passando uma mensagem para vocês. Bom, essa minha mensagem, ela vai ser codificada. Tá? O que é essa codificação? Essa codificação é traduzir pensamentos ou ideias em uma linguagem que seja compreendida por todos, tá? Ou seja, eu estou aqui falando em português, tá? Então, a minha codificação é em português. Então, é aquilo que o João também comentou, né? Que ele trouxe. Né? Quando a pessoa está lá numa reunião em inglês de projetos internacionais, né? Muitas vezes, essa codificação, que é traduzir essa ideia, pode não ser compreendida por todos, né? E aí a gente tem as questões dos ruídos na comunicação, tá? Mas vamos lá. Eu tenho dentro desse modelo de comunicação, eu tenho o meu emissor, né? Por exemplo, a professora Alessandra vai codificar a mensagem que ela está passando para vocês, né? E essa mensagem, ela tem que chegar para vocês, que são os receptores, certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão decodificar essa mensagem. Mas, né? Durante esse meio físico aqui, eu posso ter ruídos, né? Então, o que são ruídos? Ruídos é qualquer fator que interfira na transmissão. Então, por exemplo, se a internet estiver com um problema, eu vou ter ruído na minha comunicação, né? Minha mensagem não vai chegar clara para vocês, tá? Então, ruído é todo fator que interfere na transmissão, tá? E com isso a gente tem a decodificação. E depois você pode pegar um feedback com o receptor, né? E esse feedback volta para o emissor e também tem que cuidar a questão do ruído. O meio é o método usado para transmitir a mensagem, ok? Então, aqui eu tenho um modelo de comunicação. Quais são os métodos de comunicação? A gente tem a comunicação interativa. Reuniões, telefonemas, videoconferências, né? Ela é considerada a forma mais inteligente de garantir o entendimento entre todas as partes. Eu estou numa reunião, eu estou numa videoconferência, eu passo para vocês e eu posso perguntar, né? Vocês entenderam? Tá tudo bem? Tem alguma dúvida? Né? Então, é uma comunicação onde você pega o feedback na hora, tá? Muito bem. Eu tenho a comunicação ativa, que é o push, né? Ou seja, eu escrevo a mensagem, mas eu não tenho garantia que aquela pessoa leu a mensagem que eu enviei. Então, por exemplo, e-mail. Eu posso chegar e passar um e-mail para vocês via Moodle, certo? Eu não tenho garantia de quem leu aquela determinada mensagem. Isso acontece com cartas, memorandos, comunicados da empresa, né? E-mail também pode cair na caixa de spam. Então, lembra, pessoal, comunicação ativa, nem sempre, né, a pessoa pode receber ou ler aquela comunicação na hora que você deseja, tá? Então, se você quer que aquela comunicação seja rápida, o ideal seria ligar para a pessoa, né, para passar a comunicação. O WhatsApp é interativa ou ativa, pessoal? O que vocês acham? Ativa. É ativa, Na verdade, né? eu acho que não é nem para estar aí. Não é Não, meio de comunicação de trabalho efetivo. Eu considero que não. mas vamos considerar que eu tô falando só dos meios de comunicação, não sendo de projeto, né? No trabalho, no projeto, se combina quais são os meios de comunicação. Mas eu acho que ela tem duas funções aqui. Eu acho que ela entra como ativa, né? Porque o WhatsApp tem várias funcionalidades, né? Então, a questão da conversa, onde você digita, eu acredito que ela é uma comunicação ativa. Porque você pode ir lá e esconder silenciar os grupos, e você vai ler quando você tem tempo. Senta, agora estou tranquila, vou ler as mensagens do WhatsApp, né? Então, ela é uma comunicação ativa. Mas ela tem a parte da ligação, né? Onde ela funciona como se fosse um telefone. Então, ela acaba entrando na comunicação interativa também. Então, tem que ver aí a funcionalidade em relação à comunicação, né? Mas tem que cuidar, né, pessoal? Em projeto, se você precisa de uma comunicação rápida, ou faz reunião, ou liga para a pessoa e pega o feedback, né? Senão você pode ficar esperando. E a gente ainda tem um outro tipo de comunicação, que é a comunicação passiva, né? Ou seja, você coloca a informação em algum lugar e a pessoa tem que acessar aquilo para buscar aquela informação. Quer ver um exemplo? O Moodle. O Moodle é uma comunicação passiva. O professor vai lá, coloca a gravação da aula, coloca o material da aula, organiza a aula, mas o aluno tem que querer entrar no Moodle para acessar esse material, né? Se ele não acessar, ele não tem a comunicação. Ok? Então, sites da intranet, e-learning, repositório de conhecimento, Dropbox, essas coisas, né? São comunicações
passivas. Muito bem. O que a gente tem aqui em relação a essa comunicação que atrapalha muito os projetos? Não é que atrapalha, né? Mas são as reuniões, certo? A gente faz muita reunião em projeto, principalmente os GPs. Tá? Geralmente, o gerente de projeto pode ter até 3, 4 projetos ao mesmo tempo. Então, a vida vira em reunião. É reunião de planning, reunião de daily, reunião de review, de retrospectiva, né? Ou seja, uma série de cerimônias. Então, vamos lá. Em relação a essas reuniões, não digo as reuniões de Scrum, né? Que as reuniões de Scrum ela já têm uma certa organização. Mas reuniões de projeto que são mais livres, né? Reuniões técnicas, assim, a gente pode usar o Pomodoro. Tá? O que é o Pomodoro? O Pomodoro é um método de gerenciamento de tempo desenvolvido por Francisco Cirillo em 1980. O que faz essa técnica? Né? Ela quebra o período de trabalho de 25 minutos, chamados Pomodoros. Tá? Então, você pode trabalhar, você escolhe uma tarefa, ajusta o Pomodoro para 25 minutos e trabalha naquela tarefa, focado naquela tarefa. Depois, ele toca o alarmezinho, você faz uma pausa de 3 a 5 minutos. Eu usei muito isso no Terra, quando eu era gerente de projeto lá. A gente tinha uma combinação, principalmente com os diretores, porque os diretores acessavam muito celular na época, né? Muito e-mail, muito celular. Então, a gente combinava com eles que a gente ia deixar o Pomodoro de 15 em 15 minutos, e aí eles ficavam focados durante os primeiros 15 minutos, né, sem acessar o computador, e aí depois tinham 3 a 5 minutos para acessar o computador. Então, era bem bom, assim. Funcionava muito bem, as reuniões eram bem produtivas, tá? Uma outra coisa também é algumas dicas, né? Ou seja, você quer convidar alguém para uma reunião, convidar na hora, você tem uma grande chance da pessoa dizer não, né? Olha, então, envia, né, um e-mail antes do tempo, coloca na agenda da pessoa, envia também a pauta do que vocês vão falar nessa reunião. Se você está pedindo a reunião, você tem que ir preparado para essa reunião. Né? Você tem que ter lá uma pauta, né? Você vai tocar a reunião, você é o gerente do projeto responsável pela reunião. Então, tu tem que ir preparado. Compartilhe toda a informação relevante que você quer trabalhar na reunião. Né? Se você está na reunião sem ser o gerente do projeto, evite conversas paralelas, né? A pessoa pediu a reunião, então a reunião é importante. Permaneça no tópico, né? Não desvie a reunião tem um objetivo, resolver aquela determinada situação. Daí o pessoal começa a emendar outros assuntos, né? E aquele tópico ninguém resolveu. Chegar 5 minutos antes, isso vale também, claro que em reuniões aqui, como a gente está online, né? É muito fácil clicar, mas às vezes o computador buga, aí tu chega atrasado porque deu um pau no Zoom, né? Então é bom sempre 5 minutinhos antes testar tudo. Sem telefones e smartphones, no sentido de prestar atenção. Depois que você finaliza a reunião, é muito importante mandar todas as pendências para as pessoas que estavam na reunião, né? Em até 24 horas, senão o pessoal esquece. Tá? Seja breve e conciso, discorde sem ser desagradável, traga papel e caneta, né? Ou anote no computador. O pessoal, às vezes, muitas reuniões eu participei, o pessoal ia sem nada, e eu ficava perguntando, tá, mas como é que ele vai saber o que ele tem que fazer, né? Nem anotou. Sem interrupções, comece e termine no horário, desafie ideias ao invés de pessoas. Tá? Então, algumas dicas aí para fazer reuniões eficientes. Muito bem. A gente vai trabalhar agora o que a gente chama de plano de comunicação. Tá? Esse plano de comunicação é a parte do trabalho P2 que vocês vão ter que desenvolver. Tá? Então, o plano de comunicação é uma planilha do Excel com 6 colunas. Evento, objetivo, responsável, envolvidos, frequência e duração. E aqui a gente tem vários eventos de comunicação. Tá? Todas as cerimônias do Scrum são eventos de comunicação. Tá? Mas vamos lá, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Evento 1, reunião de alinhamento. Qual é o objetivo da reunião de alinhamento? O gerente do projeto, a equipe e o diretor discutem o progresso do projeto, como é que está o cronograma, como é que estão os riscos, né? Quem é o responsável? O GP. Quem são os envolvidos? O gerente do projeto e a equipe. Qual é a frequência semanal e a duração? 2 horas. Tá vendo? Então, eu vou listando aqui todos os eventos que eu vou colocar dentro do meu projeto. Tá? Relatório de desempenho do projeto. Aí eu tenho que mandar um relatório, a minha empresa é muito grande, né? Vai para a coordenação
a nível mundial, então eu preciso gerar um relatório dos meus projetos, tá? Qual é o objetivo, então? Enviar a todos os envolvidos o status atual do projeto. Quem é o responsável? GP. Quem são os envolvidos? GP, equipe, diretoria, vice-presidência. Qual é a frequência? Quinzenal, não tem duração. Evento, reunião com a diretoria. Qual é o objetivo? O gerente do projeto apresenta os marcos atingidos, as metas, os riscos identificados, mitigados. Quem pode ser responsável? Aqui eu fiz um pouquinho diferente. Eu coloquei que o gerente funcional, né, que é o gerente da área, é que puxa essa reunião com diretoria, mas a gente está lá, né, como GP participando. Frequência mensal, 2 horas. Eu posso também mandar um e-mail de status das atividades, tá? Isso aqui tudo, pessoal, cada projeto escolhe os seus eventos de comunicação. O objetivo ali do meu e-mail, então, é apresentar o status das atividades, o GP que é o responsável, envolvidos o GP e o time, eu mando diariamente, uma vez ao dia. Tá? Então, tem vários eventos. Tá? Reunião de kickoff, reunião de encerramento, relatório executivo, relatório semanal, news da empresa, reunião de planejamento, lições aprendidas, status, progresso, encerramento. Então, aqui tem uma série de exemplos para quem não tiver muita ideia do que colocar nos seus eventos de comunicação do projeto. Tá? Bom, depois que eu fizer o meu plano de comunicação, eu tenho que fazer essa gestão dessas informações. Tá? E aqui é um processo onde eu vou criar, coletar, distribuir, armazenar, recuperar as informações de projeto de acordo com esse plano. Então, por exemplo, os relatórios, eu posso incluir uma análise de desempenho do período, situação de riscos, tarefas concluídas, tarefas a serem realizadas, mudanças de escopo, cronogramas, né? Término previsto, comentários do GP, então tudo isso eu posso colocar aí dentro dos relatórios. Eu posso também reportar esse desempenho. Então, aqui é um dos meus relatórios, até antigo, por sinal, né? Mas, por exemplo, dentro do relatório que eu gerava, eu tinha um cronograma, eu tinha um percentual de evolução do projeto, eu tinha os principais marcos, né? Eu tinha aqui a situação desses marcos, quanto que eles estavam de atraso, e tinha um semáforo. Semáforo é muito usado para relatório, tá? Geralmente a diretoria gosta muito de semáforo, porque eles olham isso aqui, ó. Se está no vermelho, eles ligam para o GP. Se está no verde, eles não ligam. O projeto está indo bem, né? Se está no amarelo, eles já começam a ficar preocupados, tá? Então, Mas o geralmente... que são as métricas desse semáforo? Aqui, ó, geralmente é o quanto que está planejado, o real e o desvio. Tá? Então, geralmente se faz aqui em cima de datas, né? De planejamento. Aqui, no caso, se eu tenho um desvio de 2%, nem precisava estar ali no... tá bem pouquinho ali no amarelo, né? Eu já estou um desviozinho, ele já está começando a levantar o amarelo. Agora, por exemplo, se eu tenho um desvio muito grande do planejado para o realizado, significa que eu estou muito atrasada, né? Então, eu posso colocar o meu semáforo no vermelho. E verde é que está tudo indo bem. Tá? Aí vai muito do que o GP quer mensurar, né? E a gente vai trabalhar com isso nos indicadores de qualidade na próxima aula. Tá? Bom, aqui também tu pode fazer resumo, mas tem que cuidar que diretoria gosta de passar o olho e ter a informação. Eles não gostam de ler muito, tá? Porque eles são, geralmente, diretores muito ocupados, e eles gostam de dar uma passada e já saber o que está acontecendo. Então, aqui, nesses relatórios que eu fazia, eu tinha aqui, ó, as user stories que a gente estava planejando, né? O que a gente tinha realizado, mudanças ocorridas e as próximas que a gente iria trabalhar. Aí eu tenho aqui os principais riscos, né, pendências e comentários, ó. Na retrospectiva, alguns pontos positivos foram destacados, tá, como melhoria na comunicação do time, resolução de impedimentos, né, melhor divisão de tarefas. Viu, pessoal? Não muda muito, ó. Dentre os principais pontos a melhorar, foi sinalizada a dependência existente com as áreas externas do time, fluxo de aprovação, né, que demora, daí trava o desenvolvimento, o comprometimento da equipe, ausências durante a sprint, né? Então, tudo isso também acontece na vida real dentro das empresas. Tá? E, às vezes, a gente reportava isso, né, para os nossos coordenadores. Tá? Ainda, na parte, sim, de fazer o controle das comunicações, aqui é importante monitorar e controlar todas essas comunicações para assegurar, né, que está todo mundo com a informação correta. Isso pode ser feito através de reuniões, de conferências, mas o que a gente tem que cuidar é esse nosso mundo virtual, né? Essas nossas mídias sociais. Não divulgar informações que você não pode
tá aí divulgando, né? Eu me lembro de uma situação que eu passei, que foi muito, acho que foi até um pouco triste, né? Não vou divulgar qual é a empresa, mas foi uma empresa que eu trabalhei, que vocês conhecem um blog, que é como é que é o nome daquele blog? É onde tem as fofocas da TI. O GitHub, prof? Não. O GitHub. Não, o GitHub não é de fofoca. A gente recebe por e-mail. Agora me fugiu o nome. Não sei. Ai, gente, fugiu o nome. Vem por e-mail e ele diz assim, fulano de tal saiu dessa empresa, foi para tal. A Google comprou tal coisa. Era um blog que eu recebi, até faz tempo que eu não recebo, né? Onde tem todas as informações da área de TI. Dança de cadeiras, quem saiu, quem não saiu e tudo mais. E aí, nesse blog aí, saiu que dentro da minha empresa iam ser demitidos 50 funcionários, tá? E ninguém sabia. E tipo assim, ó, eles lançaram essa matéria às 8 da manhã e às 10 da manhã começaram a chamar o povo para demitir. Eu já não estava mais na empresa, já tinha saído, então foi assim, ó, foi um caos, né? Ou seja, informação privilegiada que não deveria ter saído dentro da empresa e saiu, né, e foi divulgada aí para toda a empresa. Então, essas coisas tem que cuidar bastante, né? Informação que são confidenciais, né, não pode ser divulgadas. Por exemplo, tu tem que terceirizar uma área, né? Tu tem, sei lá, uma equipe de 15 pessoas e vai ser terceirizada por uma empresa. Tu não pode vazar essa informação para essas 15 pessoas, né? Porque senão elas vão pedir demissão e buscar outro emprego, né? Porque terceirização assusta, né? Então, são projetos que geralmente têm um nível de confidencialidade bem grande até que se comunique realmente para os profissionais que vão ser terceirizados, né? Tá? Então, controlar as comunicações é bem importante. Muito bem, o que nós vamos fazer agora? Desenvolver o plano de comunicação do projeto. Baixem o material que está no Moodle, né? Porque a gente vai utilizar bastante essa tabela aqui, tá? Evento, objetivo, responsável. E nós temos aí bastante tempo, e 1 hora dá tranquilo para fazer o plano de comunicação, subir no Moodle e ficar com essa tarefa feita e desenvolvida. Prof, só para entender, isso daqui é baseado, esse plano de comunicação é baseado no nosso projeto. Exatamente. Se eu quiser botar todos os eventos do Scrum, que faz sentido para o nosso projeto, dá para fazer? Dá, são eventos de comunicação. Planning, Fechou. daily, entendeu? Review, code review, eu quero refinamento, 10 eventos, eu quero 10 eventos de comunicação, tá? 10 eventos de comunicação. Faço. O Scrum já tem metade. Tem metade. Tá, não, feito, prof. Feito. Tá bom? Então, vou interromper o compartilhamento, vou parar a gravação da aula aqui.